tá? A gente vai passar o trabalho do dia 6 para o dia 13. Quem não souber, assiste o vídeo da aula depois, troca ideia. Ô, Juliana, já que você é a responsável pela turma, você já avisa, eu também vou avisar na hora de apresentar o trabalho aqui, tá? O primeiro slide, na verdade, vou colocar aqui para vocês verem. O primeiro slide, olha só, já é para explicar o trabalho. Só que assim, eu não vou explicar o trabalho para 3 pessoas, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar o trabalho no intervalo. Vou dar um intervalinho, de repente eu dou um intervalo mais cedo, e aí volto e passo trabalho melhor, tá? Tá. E aí, Ju, você também avisa, quem tiver dúvida, alguma dúvida, pode recorrer ao vídeo, né? Onde eu vou estar explicando. Tá bom. Vamos ver se eu coloco, como eu mando sempre 2 vídeos, no início do segundo, para ficar mais fácil para vocês acharem, né? Uhum. Então, tá bom. Então, vamos lá, meninas. Em Júlia, grupo? em grupo, tá? Tá. Eu trabalho valendo 10 pontos em grupo. Eu tipo como se fosse o trabalho final da epidemia, tá? Tá bom. Vamos começar a aula, então. Como eu disse, nós somos 3 aqui, mas a gente não pode demorar muito, eu não posso esperar mais, né? Porque a gente tem muito conteúdo, tá bom? Pessoal, a aula hoje é muito legal, eu gosto muito de dar essa aula. A gente vai falar sobre saúde pública veterinária. A gente só ouve falar sobre saúde pública, né? Saúde pública, SUS e tudo, e médico, enfermeiro, e posto de saúde, médico da família, e a gente não fala nunca, ou é muito difícil a gente pensar no veterinário nesse contexto. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, a minha ideia hoje de mostrar para vocês é o seguinte, a importância que o médico veterinário tem na saúde pública, tá? E por que é fundamental que a nossa profissão, ela é fundamental para fazer parte de uma equipe multidisciplinar de saúde pública. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre o início da saúde pública no Brasil, a importância, alguns conceitos do SUS, a importância do médico veterinário na saúde pública e o que nós fazemos. Isso é muito legal. E as principais doenças que a gente age, como a gente age. Depois eu vou passar um dos conceitos principais que vocês precisam aprender, que são todos os conceitos de zoonoses, tá? Essa palavrinha aí, ela sempre vai estar na vida de vocês, zoonoses, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, é sobre o trabalho, né? Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar meu celular aqui, que eu tenho que controlar o horário por aqui. Espera aí um pouco. Então, é um trabalho, né, que ele tem 4 itens, tá? A apresentação é em slide, eu também quero uma apresentação escrita, para a gente fechar a parte toda da epidemiologia, tá? Mas, para não ficar muito, como eu já disse, para não ficar muito pesado, a gente vai fazer a apresentação dele daqui 15 dias, tá? E aí, no intervalo, eu apresento o trabalho para vocês. Bom, o que é, então, eu comentei com vocês, né, sobre saúde pública veterinária, mas o que é a saúde pública? Qual que é o conceito, né, para a sociedade de saúde pública? A saúde pública, gente, é o conjunto de medidas que são executadas pelo Estado, tá, para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. Então, saúde pública é um conjunto de serviços, na verdade, de serviços, né, e de medidas que o nosso governo e também associado a algumas iniciativas particulares também, a união de todas essas atividades e dessas medidas que são impetradas, né,
elas têm como objetivo garantir que cada cidadão tenha bem-estar físico. Não só, a gente fala bem-estar físico, a gente está pensando em saúde, né? A pessoa ser saudável. Mas para a pessoa ser saudável, não adianta ela estar só fisicamente bem. Ela tem que estar também mentalmente e socialmente, né? O que é socialmente? Ela tem que estar inserida no contexto, né? Por exemplo, a saúde pública, ela trabalha também com pessoas de rua, né? Pessoas em situação de rua, em asilos, independente se elas têm problemas físicos ou não, o papel do Estado é ir fornecer, né, condições para essas pessoas viverem bem. Então, quando a gente pensa em saúde pública, a gente pensa, tanto o estar físico, né, a doença, a patologia, a cabeça, que hoje em dia a gente ouve falar muito, né, de problemas psíquicos, e cada vez mais, né, gente? Então, quando a gente pensa no SUS, a gente não pode pensar no SUS só cuidando da parte física, mas também a parte mental, e aí a mental, ela envolve vários fatores, porque a gente sabe que não é só um fator que vai nos dar a saúde mental, são vários, né? Tá bom? Então, ela envolve uma série de medidas, tá? Que o Estado, ele nos garante, ou deveria garantir, né, gente? E a veterinária, né? Dentro da saúde pública, né? A gente fala de saúde pública, vem logo na nossa cabeça o quê? O SUS, né? Os postos de saúde, a vacinação, as campanhas de vacinação, a gente vê o SUS trabalhando, atendendo, né, o atendimento especial para os idosos, as UPAs, né? Agora, cada vez mais, essas campanhas, então, tudo que a gente tem visto falar sobre a Covid está envolvendo o SUS, né? Mas e a veterinária? Como é que ela é abordada e como ela é vista dentro da saúde pública? Saúde pública, a gente fala médico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, né? Até nutricionista, auxiliar de enfermagem, auxiliar de nutrição também, educador físico e o veterinário, né? O veterinário ele também está inserido, eu vou mostrar para vocês como ele insere, mas a inserção do médico veterinário, assim, visualmente, né, ela tem melhorado essa situação, mas, assim, reconhecidamente, que eu estou querendo dizer, mas ela ainda não é totalmente associada à saúde pública. A gente pensa em veterinário, cuida de cachorro e gato, né, ou da assistência em fazenda, né, as pessoas de fora. Mas não é, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, a saúde pública na veterinária, ela denota desde a época da Idade Média. Então, o século XIV, XV, então, quando ainda as pessoas moravam ainda em feudos, né, e começou a montar as cidades, a criar as cidades em volta dos castelos e tudo. Então, quando se começa a urbanização, a gente começa o quê? A trazer os animais para dentro de casa, principalmente animais pequenos, né? As pessoas que moravam precisavam se alimentar. Então, eles começam a trazer galinhas, porcos para dentro de casa, tá? Com isso, pessoal, a gente tem o quê? Aumento de excremento, né? Fezes, urina, secreções para dentro de casa. Até poucos anos atrás, muitas, na Europa, eu acredito que isso seja comum em alguns lugares, mas os animais, eles eram criados em casa. Eu lembro que eu fiz uma visita uma vez para uma cooperativa no Paraná, Castrolanda, só tem holandês, e aí a gente visitou as primeiras casas dos holandeses que vieram para aquela região para colonizar. E as casas eram muito bonitinhas, de madeira, assim, você entrava em cada cômodo, e o cômodo da cozinha abria uma porta,
Você achava que era um quarto ou uma despensa? Não. Era mais um cômodo aonde eles colocavam os animais. Então, eles tinham boi dentro de casa, bezerro, né? Da tipo, o curral era dentro da casa. E isso é um dos motivos também por causa do frio, né, gente? Em regiões muito frias, eles têm que proteger. Então, foi nesse período que eles entenderam que aquilo não estava legal, né? Excrementos, fezes, cheiro, doenças acontecendo, né? Contaminações. Então, alguns indivíduos entenderam, né, da necessidade de ter locais específicos para a criação desses animais. Eu não podia pôr dentro de casa, né? Então, aqui uma foto da época e aqui uma foto, um desenho, né, na verdade, de um porco, junto com a sociedade, né, da época, bem próximo de mesas para que eles se alimentavam, né? Então, o veterinário, a figura do veterinário era aquela pessoa que começava a ter um olhar maior para esse tipo de situação. Opa, peraí, os animais aqui, e realmente essa situação aqui, ela não está legal, né? E aí, eles começaram a perceber a influência do animal na saúde, no contingenciamento das pessoas, né? Na verdade, passado todo esse tempo, o início das atividades da medicina veterinária mesmo, gente, o papel do médico veterinário, tá? Na saúde pública, já existia o médico veterinário como profissão, né? Como profissão, por exemplo, como clínico de grandes animais, de pequenos animais, mas na saúde pública ele vem a começar apenas no século XIX, onde? Na indústria da carne, né? Então, percebeu-se o quê? Os animais eram abatidos e como é que eu conseguia diferenciar aquele animal que estava doente daquele não doente? Difícil, né, gente? As pessoas, quem não é da área, quem não estuda, na hora que vê uma carcaça, não consegue diferenciar se a carcaça ela tem uma qualidade ou não, se ela está estragada ou não, se houve, né, se há presença, por exemplo, de tuberculose, pequenos cistos calcificados. Então, só o médico veterinário que estudou a anatomia, estudou a patologia, entende, consegue ver um pedaço de uma carne, um animal doente, e consegue diferir, né, uma carne, um alimento estragado de um alimento puro, né, de um alimento viável para se alimentar. E foi nesse período, né, que o Robert von Ostergaard, na Alemanha, e o Daniel Salmon, nos Estados Unidos, eles começam, então, a dar início ao que se conhece hoje como proteção dos alimentos. Então, vocês vão ver ao longo da faculdade que um dos principais cargos, tá, um dos principais fontes de emprego para veterinário, gente, é a inspeção de alimentos. Tanto concurso quanto veterinário privado. Toda indústria, sem exceção, que ou manipula, ou industrializa, ou abate animais, ou beneficia, por exemplo, laticínio, não abate, mas beneficia leite, é obrigatório ter um responsável técnico veterinário, tá? Então, foi só nesse período, no século XIX, que eles começam realmente, aqui antigo, tá vendo? Como se fosse um abatedouro aqui, que eles começam a ver a importância do médico veterinário para não se comer, por exemplo, comida estragada, né? E aí começam a associar a doença de animais, doença nos animais afetam o humano, né? E aí foi considerada a primeira fase da medicina veterinária na saúde pública. Aqui uma foto de um curtume, né? Eles estão tirando o couro, e aqui estão tirando, aqui eles estão tirando o couro, mas na verdade eles abateram os animais, né? E fazendo
a divisão das carcaças, né? Então, era bem precário. Foi proibido hoje, dessa forma. Aí, a medicina veterinária, gente, na saúde pública, ela teve uma segunda fase, tá? Quando ocorreu essa segunda fase? Ou seja, ela começou a ser vista, essa profissão começou a ser vista ainda de forma mais importante. Foi após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. O que aconteceu? Muitos animais na guerra, que tem fotos de cavalo, tá vendo? Um monte de cavalos mortos, né? Então, eles precisavam de pessoas que entendessem de animais para que eles tivessem ou alimento, né? Ou alimento saudável, tá? Ou que esses animais tivessem uma saúde física para ajudá-los, né? Então, acontece que depois da Segunda Guerra, eles perceberam a importância desse médico veterinário, dessa pessoa que cuidava dos animais para alimentar, na época, uma população que passava fome, né? Por causa da guerra, não se produzia, né, gente? Se guerreava. E dos animais, tá? Dos animais que iam para a guerra também, tá? Então, foi nesse período que isso aconteceu. Depois eles entenderam que o uso da epidemiologia, né? Eles começam a implementar o uso da epidemiologia no desenvolvimento de programas de controle de zoonose, tá? Pelas agências de saúde pública. E o que é isso? A epidemiologia, como ela trabalha com os dados, a sociedade como um todo percebeu que precisava anotar tudo o que estava acontecendo. Para quê? Para que eu precisava saber que tal doença estava acontecendo em tal lugar, de que forma? Para eu controlar a doença, né? Eu só controlo ou eu só monitoro aquilo, ou eu faço a gestão somente daquilo que eu tenho os dados, né? E aí, a importância, né, do médico veterinário sair só da questão clínica e vir para fazer essa gestão dessas informações, visando o controle, determinou, então, a interação de cargos técnicos administrativos do médico veterinário. Então, ele podia também administrar, fazer gestão também de agências, por exemplo, de saúde pública, tá? Então, em 1944, tá, a Organização Pan-Americana, então, começa a contratar veterinário como consultor. Opa, peraí, o veterinário tem um conhecimento enorme de zoonose, de doenças, né, que podem ser transmitidas entre animais e pessoas. Eles também trabalham com números, com dados. Então, começam, e a gente precisa de pessoas que entendam desse contexto amplo, né, porque muitas doenças surgem nos animais, para nos ajudar aqui, nos auxiliar. Então, o termo saúde pública veterinária, ele foi oficialmente considerado em 1946 na Organização Mundial de Saúde. E aí, gente, em 1949, dentro da Organização Mundial de Saúde, onde se pensava só em técnicos de saúde no sentido de indivíduos, seres humanos, houve, né, a criação de uma seção de saúde veterinária, porque foi determinada a importância dessa carreira aí dentro desse órgão internacional, tá? Então, a saúde pública veterinária, ela é o resultado, gente, da aplicação do conhecimento profissional do médico veterinário. Ok, mas para quê? Para proteção e promoção de saúde humana. Então, gente, diferentemente do clínico veterinário, né, do veterinário que trabalha em clínica veterinária, ou que atende grandes animais, que atendem aras, né, embora essas pessoas, elas tenham certa influência na saúde humana, porque esses animais que possam vir a ser tratados podem ser
Eles podem vir a ser reservatórios, né, ou vetores de doenças para o humano. O foco não é humano. Quando você leva um animal para a clínica, você quer curar seu bichinho, né? Você não está pensando em evitar que outras pessoas adoeçam. Não, seu foco principal é curar o bichinho. Claro que você pensa no todo, né? Mas a saúde pública é diferente. A saúde pública, eu trabalho, eu tenho os meus conhecimentos veterinários e o meu foco é o quê? Proteger e promover a saúde humana, tá? Com foco no controle e na promoção do controle de doença para promover a saúde humana. No Brasil, gente, a saúde pública, ela está diretamente ligada ao Sistema Único de Saúde, tá? Então, quando a gente fala em saúde pública, eu já expliquei isso aqui no início, a gente associa o SUS diretamente, né? E aí é importante, o SUS, uma outra informação para vocês, o SUS, gente, dentro do SUS, ele tem várias caixinhas de atuação, várias frentes de atuação, né? Desde igual eu já falei, desde a academia da cidade, onde ficam os idosos, fazendo atividade, do nutricionista, dos hospitais, né, dos postos de saúde, ele tem uma abrangência, os laboratórios, ele tem uma abrangência gigantesca, né? E dentro dessas caixinhas existem algumas que é fundamental a contratação do médico veterinário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na Prefeitura de Belo Horizonte, tem cargo de veterinário dentro da epidemiologia, tem um departamento só de zoonoses. Tá? Dentro das zoonoses são diversos veterinários que são contratados. Isso eu estou falando dentro da prefeitura. Tem veterinário, e isso é SUS, tá? O SUS que paga. Tem veterinário castrando, tem veterinário realizando diagnóstico de raiva, de leishmaniose, tem veterinário trabalhando com controle populacional de animais. Por que se faz isso? Porque se vê como um conjunto, né, visando a promoção da saúde humana também. Então, é importante que vocês entendam o SUS, porque é dentro do SUS que existem muitas oportunidades de trabalho para o médico veterinário, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui sobre a história do SUS, tá? E lembrar que, tanto a nível municipal, vou dar um exemplo de Belo Horizonte, mas toda prefeitura, praticamente toda prefeitura tem um médico veterinário na área de saúde, precisa lá no departamento ou de ambiente, ou na Secretaria de Saúde, ele vai estar envolvido lá, e tem muito, muito, muito concurso, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Entraram mais pessoas, né? Um minuto, gente. Eu vou... Eu queria ver se alguém falou alguma coisa. Eu vou pôr o vídeo aqui. Por que eu estou colocando esse vídeo? Para vocês conhecerem um pouco do SUS, tá? Que pode ser a casa de um de vocês algum dia, tá? E lembrar, isso é fundamental a gente conhecer. 52 milhões de jovens no Brasil. E você consegue. Série SUS, programa 2. Por que o SUS hoje é... Assim, a ideia do SUS não é nova. Programa 2. Por que o SUS hoje é assim?
A ideia do SUS não é nova. Ela vem amadurecendo desde pelo menos os anos 70. Antes da criação do SUS, a população brasileira estava insatisfeita com a situação da saúde e começou a se organizar nas suas vilas, igrejas, terreiros, movimentos sociais e movimentos estudantis. Durante a ditadura militar, a qualidade do atendimento em saúde, que já não era boa, começou a piorar. O atendimento era quase todo feito em hospitais particulares, quase não existia prevenção, mas tinha muito desvio de recursos e corrupção. O governo militar brasileiro criou o Instituto Nacional de Previdência Social, conhecido como INPS, que prestava atendimento só para as pessoas que contribuíam com a Previdência Social, ou seja, trabalhadores com carteira assinada. E todos os outros, se não tinham dinheiro, ficavam sem atendimento. Trabalhadores informais, desempregados, camelôs, trabalhadores rurais, nenhum tinha direito a atendimento nos serviços de saúde pública. Os brasileiros não estavam nem um pouco felizes com o atendimento que recebiam nas décadas de 60, 70 e 80 e queriam algo novo, um serviço para todos e igualitário. E um novo movimento surgiu para debater essas ideias. Este movimento ficou conhecido como o Movimento Sanitarista Brasileiro e tinha forte participação popular. Essas ideias que surgiam no Brasil se somavam com o que se discutia no mundo, na Organização Mundial de Saúde e na Conferência de Alma-Ata, que, entre outras coisas, tinha como lema Saúde para Todos no ano 2000. Tudo que o movimento da reforma sanitária conseguiu pensar e fazer foi levado para uma conferência que ficou para a história, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Isso tudo aconteceu em 1986 e foi quando ficaram definidos os princípios do SUS, que em 1988 foram incorporados na Constituição de 88 e ficou escrito na Lei Máxima do Brasil que saúde é direito de todos e dever do Estado. Assim, em 90, com as leis 8080 e 8142, são criadas as bases de funcionamento do SUS, que, entre seus princípios, definiam como deveria ser a participação popular e o controle social. O SUS é uma conquista dos brasileiros. Antes, a saúde era pensada como não estar doente. Agora sabe-se que para se ter saúde, precisa-se de uma sociedade funcionando, é ter casa, emprego, renda, liberdade de expressão, lazer, entre outros direitos. Hoje, o SUS não foca apenas no diagnóstico e cura, mas também na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Mas o SUS não está pronto. Ele precisa ser aperfeiçoado todo dia. E assim, se voltarmos um pouco no tempo, em 1991 foi criado o Programa dos Agentes Comunitários em Saúde, também conhecidos por ACS. Os agentes comunitários de saúde são pessoas da própria comunidade que participam do cuidado à saúde. São eles que conectam o serviço de saúde e a comunidade e ajudam a unir os diversos universos culturais com a visão dos profissionais de saúde. É o ACS que faz o cadastro das famílias e descobre com mais facilidade quais são as pessoas em situações de risco, o número de crianças, de gestantes, de pessoas com dengue ou com pressão alta, entre outros. Isso ajuda a planejar as ações em saúde e focar nas áreas que precisam de mais atenção. No Brasil, atualmente, existem mais de 200 mil agentes comunitários de saúde que contribuem diariamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. No mesmo ano da criação dos agentes comunitários, foi também criada a Rede de Atenção Básica em Saúde, os famosos postos de saúde, também conhecidos como unidades básicas de saúde, que hoje chamamos de unidades tradicionais. Primeiramente, elas tinham médicos especialistas em ginecologia, pediatria e clínica geral. Mas hoje, estes postos estão ultrapassados e estão sendo substituídos pelas unidades de saúde da família,
também conhecidas como USFs, que representam uma nova forma de lidar com a saúde, fazendo parte da atenção primária à saúde. A estratégia de saúde da família mostra no nome a importância de lidar com a família e não ver a pessoa como um coração ou fígado ou outras partes do corpo. A ideia é entender a pessoa por inteiro, a sua família, a sua comunidade e o seu contexto social e econômico. As equipes da estratégia de saúde da família são compostas por profissionais, preferencialmente com especialização em saúde pública e ou saúde da família. A equipe básica tem um enfermeiro, um médico de família e um odontólogo, além de técnico de enfermagem, auxiliar de consultório odontológico, ACS, e pode ter outros profissionais de apoio também. Eles devem acompanhar todas as pessoas da família, desde bebês, crianças, mulheres, grávidas, homens, idosos, até pessoas com necessidades especiais. Além desses profissionais, podem ter outros profissionais de suporte, geralmente ligados ao núcleo de apoio à saúde da família, como nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, entre outros. E é seu direito ter acesso a bons profissionais que cuidam de você, de sua família e comunidade. E é por isso que é importante saber a história do nosso SUS e onde estamos agora. Fantástico o SUS, né, gente, no papel, né? A ideia do SUS, ela é fantástica, ela é realmente diferenciada de muitos países. Ela, aos trancos e barrancos, ela ainda consegue atender muitos casos e ela consegue fazer essa multidisciplinaridade cada vez maior, né? Então, essa questão da mudança do posto de saúde para a unidade básica de saúde da família, ela é fundamental, essa questão da saúde primária, né? Eu trabalho com a saúde primária, que é aquela, primeiro, que faz o diagnóstico da família, das doenças que envolvem a saúde, ela é fundamental. Para que ela é fundamental? Porque é lá que começa, aonde começa a doença, não são nesses atendimentos, que é começado, que se faz o diagnóstico, que começa a entender a dinâmica daquelas famílias, daquela situação. E por que eu preciso primeiro atender lá? Para que eu não sobrecarregue as atenções primárias, secundárias e terciárias, eu não sobrecarrego, porque se eu esperar que as pessoas adoeçam, e adoeçam gravemente para procurar o hospital, imagina o caos que seria. Então, são essa atenção primária que ainda segura, né, que ainda consegue fazer um controle forte para que a gente não tenha sobrecarrego, né, nas outras atenções. É muito bacana, e ali na hora no vídeo, quem prestou atenção, tem uma hora que ele fala sobre a equipe, né, fundamental, que é o médico, enfermeiro, odontólogo, o ACS e tudo, que atende a nossa família, e ele fala depois que tem a equipe complementar, né, que pode vir um educador físico, um psicólogo, um nutricionista, ali entra o médico veterinário, tá? O médico veterinário é uma dessas profissões complementares. E aí a gente vai entender hoje, eu vou explicar aqui para vocês, o que ele pode fazer nesse contexto, tá? Uma outra coisa que eu queria destacar nesse vídeo, que eu achei muito interessante, vocês pensarem, né, gente, até a década de 80, eu nasci nessa década, muitos aqui, alguns, acho que Janice, Juliana, deve ter nascido mais ou menos nessa época, só tinha saúde, só existia saúde no Brasil, gratuita, entre aspas, que não era gratuita, gente, quem pagava a previdência, né? Quem pagasse a previdência todo mês. Aquele que não pagasse previdência, o desempregado, né, o mais humilde, o doente, que não tinha dinheiro, não tinha nada.
não tinha atendimento. Você vê o nível, e foi só na década de 90, depois, né, em 91, que o SUS apareceu para revolucionar. Então, é um sistema de saúde extremamente novo, né? Os meus pais quase não viveram SUS, né? Na minha idade, eles tinham que ficar pagando INPS se quisessem algum tipo de atendimento, ou pagar particular, né? Ou adoecer, né? Então, é fantástico, tá? E é como eu disse, o SUS é uma grande oportunidade para a gente, de repente, que quer trabalhar com saúde pública, tá? Quais são as principais doutrinas, então, do SUS? Na verdade, não é as principais doutrinas, são as doutrinas. São 3, tá? A universalidade, a equidade e a integralidade. O que significa a doutrina, essa doutrina, a universalidade do SUS? É o atendimento, tá, de todos os indivíduos, independente de sexo, raça, ocupação ou características sociais ou pessoais, tá? Então, atende desde o morador de rua, daquela pessoa meio humilde mesmo, até o bilionário, tá? Se o bilionário quiser ser atendido pelo SUS, ele vai. Se o bilionário, filho de um bilionário, quiser ir lá vacinar os seus filhos, ele vai ser vacinado. Então, é independente. De sexo nem se fala, né? Ocupação, raça, índio, tá? Branco, negro, pessoas de outro país, tá? Se precisarem do SUS, então ele tem esse caráter universal, não existe distinção de nenhuma característica, não existe nenhuma característica do indivíduo que possa limitar a ação do SUS. O outro é a equidade. O que é equidade, gente? É tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. O que é isso? Equidade. Tratar todo mundo igual, equidade? De jeito nenhum, tá? Eu vou tratar os iguais, que têm a mesma condição, de forma igual, mas e os desiguais? Eu trato de forma desigual. Por exemplo, eu não tenho como tratar um paraplégico igualmente a mim, né? O tratamento tem que ser diferente, né? Eu não posso tratar um cego como trato uma pessoa que enxerga. Não é da mesma forma que o tratamento tem que ser feito. Ele é diferente mesmo. Os desiguais são tratados desigualmente. Porém, existe um direcionamento, né? O foco vai ser sempre aonde tem maior carência, tá? Aonde tem maior dificuldade, né? Então, se eu tenho a possibilidade de tratar uma pessoa, por exemplo, que tem uma carência extrema, eu vou optar, né, em tratar, ou uma pessoa, com certeza, tá? Uma pessoa que tem um nível de saúde extremamente grave, né? Existe uma tendência, então, também a atender essas pessoas, né? E que não dão conta, né, de fazer, de ter financeiramente uma condição de um tratamento adequado, tá bom? Eu invisto onde? Onde que o SUS vai investir? O SUS vai investir eu vou investir o SUS, recebi uma grana alta, né? O governo, por exemplo, federal, passou 300 mil reais para a Prefeitura de Belo Horizonte, tá? A Prefeitura de Belo Horizonte vai pegar esse dinheiro para investir, por exemplo, em unidades básicas de saúde. Ela vai colocar, por exemplo, lá na Lourdes? Não vai, né, gente? Então, ela vai investir onde existe carência maior. Então, vai para áreas que têm maior vulnerabilidade, investir o dinheiro que foi repassado, tá?
Essa é a equidade. E a integralidade? Integralidade, ela considera a pessoa como um todo e atende todas as suas necessidades, tá? Por exemplo, eu não vou atender, a gente não atende, por exemplo, um indivíduo, tá? Que tem, por exemplo, uma doença de pele. Eu não vou simplesmente, a ideia não é simplesmente fazer o tratamento médico, clínico para essa pessoa, não seria só isso. Mas entender por quê, né? Por que isso está acontecendo? Então, tentar trazer outros profissionais para entender o que está acontecendo naquela realidade. Será que não seria um psicólogo? Ou, por exemplo, nos casos de obesidade muito grave, será que não seria importante trazer, né, atender a outra demanda que tem de nutricionista ou até de psicólogo? Será que essa pessoa ela não está necessitando ter um tratamento psicológico para diminuir a ansiedade por comida, né? Então, ela atende, ela vê o indivíduo não só como uma pessoa doente, que precisa ser tratada apenas fisicamente, mas em todas as suas necessidades. E o que está contribuindo para que aquela doença ocorra, tá? Então, para isso, o SUS tem articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas, tá? Como é que ele faz isso? Ele vai buscar uma multidisciplinaridade, né? Outros setores que podem ajudá-lo, né? Igual eu comentei aqui da educação física, né? Ele traz, se eu tenho uma região de Belo Horizonte que eu estou tendo muito problema de diabetes, de problema cardíaco, enfim, por que não trazer uma equipe de educadores físicos para estimular que as pessoas façam exercício físico para melhorar, né? Então, são esses três, a doutrina: universalidade, equidade e integralidade. E o SUS tem alguns princípios, tá? De regionalização e hierarquização, descentralização, comando único e participação popular. O que é isso? Regionalização e hierarquização, a gente já fala, já explica um pouco. De acordo com a legislação do SUS, né, ela fala que os serviços, eles têm que ser organizados em nível de complexidade tecnológica crescente, ou seja, eu tenho a atenção primária, ela é crescente. Eu tenho atenção primária que vai lá na sua família, faz aquela atenção básica ali. Eu tenho atenção secundária. A atenção secundária é um nível de atendimento um pouco superior, tá? Por exemplo, são hospitais, por exemplo, de pronto-socorro, que atendem casos mais simples. E quanto mais complexo é o atendimento. E eu tenho um nível terciário. O que é o nível terciário? Por exemplo, são hospitais específicos para atendimento de câncer, são hospitais específicos, por exemplo, para tratamento cardíaco. Então, ele é hierarquizado, ele tem esses atendimentos na atenção primária, secundária e terciária, né? E tem a regionalização. O que é isso? Ela é determinada por áreas geográficas, tá? E aí a gente vai atendendo por essas áreas, tá? Definidas por regiões. Descentralização em comando único, que é o segundo princípio. Descentralização por quê? Porque a gestão do SUS, ela não é somente realizada a nível federal, só no Ministério da Saúde. O princípio do SUS é o quê? Dividir essa gestão no nível mais próximo da população, tá? Então, ela é dividida entre os 3 níveis, tá? E cada esfera, por exemplo, cada município, ele é soberano na sua decisão. Por isso que vocês estão vendo, assim, está aparecendo muito na Covid. O Ministério da Saúde fala uma coisa, vem o governador de São Paulo e determina outra coisa, o governador de Minas Gerais outra,
e aí o Zema determina uma ação para a Covid, e aí vem o Calil e fala, não, aqui em Belo Horizonte não, aqui eu não vou abrir, né? Por quê? Porque o SUS, ele é descentralizado, ele tem as sugestões, tá? A cada esfera, existe algumas recomendações, mas, no final das contas, quem fala realmente é a esfera do governo mais regional, tá? Se assim quiser, tá? E ela é soberana. E tem a participação popular, né? Dentro do SUS. O que é isso? A população, ela faz parte da gestão do SUS. Existem conferências e conselhos lá que eles se reúnem tanto os atores do SUS, né, os médicos, os gestores, quanto a sociedade. Eles trazem essas pessoas que estão na sociedade, usuários, né, conselheiros, eles trazem para dentro do sistema e ouvem essa população. E isso é feito rotineiramente. Quais são as demandas? O que vocês estão precisando? Aonde está ruim? Onde pode melhorar? Tá? E aí, gente, dentro do SUS, a gente tem o NASF, tá? O que é o NASF? NASF é Núcleo de Atenção à Saúde da Família, né? É bem aquilo que mostrou o vídeo lá. É uma equipe, tá, multidisciplinar, onde atua integralmente e atua na saúde da família, tá? Ela participa dentro dessa equipe multidisciplinar que atende a nível das casas mesmo, né? Eu posso buscar as pessoas, eu busco aquelas pessoas, eu faço um diagnóstico daquelas pessoas que, de repente, precisam ser atendidas, eu trago ela para dentro das unidades, tá? E eu quero conhecer a minha população, né? Ela é uma estratégia qualificada e resolutiva para a atenção primária da saúde e é permanente. Quem que está nessa equipe disciplinar que faz parte? O médico, além de todos que eu expliquei, né? Que falou o odonto, médico, enfermeiro, enfim, o ACS, a gente pode incluir o acupunturista, assistente social, tá vendo? Professor de educação física, farmacêutico, fono, aqui tem o homeopata, tem o veterinário, tá? Tem o profissional com formação de arte e educação, para quê, gente? E a questão psíquica, né, da população, por que não colocar aulas de arte para essas pessoas? Porque desequilíbrio psíquico também é falta de saúde, né? Então, o NASF, que é esse Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, é como se fosse uma equipe multidisciplinar que atende toda a população. E ela se inicia lá na atenção primária à saúde, tá? Ela foi pensada para aumentar a resolutividade e a capacidade de respostas e equipe de saúde da família aos problemas da população, né? É aquilo que eu falei no início. A gente pega o problema no início, né? E a gente não precisa trazer levar, na verdade, né? Criar essa demanda do doente ir para o hospital, porque ele só vai para o hospital na hora que está muito ruim. Então, eu já trabalho essa eficácia aí, de eu evitar que ele chegue no hospital ruim, né? E eu tenho sobrecarrego também das minhas estruturas, tá? Então, aqui, o NASF, o médico veterinário pode compor, né, essa equipe, tá? Isso tem pouco tempo, tem poucos anos que isso vem sendo falado, né? Então, alguns municípios contratam médicos veterinários, ou tem concurso de médico veterinário para trabalhar no NAF, nesse núcleo de apoio à saúde da família, tá? Aqui tem um desenho, né, do sistema aqui do SUS, tá? E aí, mostrando, né, a associação da população ali daquele local, daquele bairro, tá? Aquela atenção que a gente tem nas casas primeiro,
para evitar que ele chegue em imunidade básica e depois, posteriormente, para o hospital, né? Mas se assim for necessário, ele vai ter, o primeiro caminho vai ser essa unidade básica de saúde, tá? Que é onde tem essa equipe de apoio a esse indivíduo específico por região. Gente, e o médico veterinário? Ok, o médico veterinário pode atuar no núcleo de apoio à família, saúde da família, mas como, né? É o seguinte, o NASF, antes de eu falar, eu vou explicar um pouquinho o que o NASF faz, né? O NASF, ele foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008, então tem pouco tempo, né? Para quê? Para apoiar essa estratégia de saúde da família, tá? Na rede de serviço. Ampliar a abrangência e essa atenção primária que eu expliquei, né? Essa atenção de acompanhar as pessoas antes que elas fiquem extremamente doentes, né? E aquelas doentes, fazer o controle e o monitoramento delas. E ele foi criado para aumentar a resolubilidade, reforçando os processos de territorialização e regionalização, ou seja, atender aquela pessoa para que ela não precise deslocar tanto. Tá? O programa de saúde da família deixou de ser um programa, tá, gente? Hoje ele é uma estratégia, e aí a gente chama de núcleo de apoio à saúde da família. E como os veterinários podem atuar, o veterinário pode atuar na estratégia de saúde da família no SUS. Aqui tem uma foto de uma médica veterinária que está explicando aqui alguma questão sobre alguma zoonose, provavelmente, tá? Desde 2011, gente, os médicos veterinários podem integrar os NASF. Também não tem muito tempo, tá? São oportunidades de trabalho que nós temos, que surgiu, eu me formei muito antes disso aqui, eu formei em 2004, a gente não falava disso, né? Então, se o gestor, tá, o prefeito, ou o gestor da Secretaria de Saúde, entender que o médico veterinário é importante ali naquele contexto, ele vai contratar, não é obrigatório. Obrigatório é o médico, a enfermeira, o dentista, os ACS, os auxiliares. Tá? Porém, o médico veterinário, para muitas prefeituras, é essencial. O que o médico veterinário, então, pode fazer? Né? Pelo NASF. Visitas domiciliares, gente, para diagnosticar risco que envolvam animais e ambientes. Então, cães, por exemplo, que têm algum sintoma de leishmaniose, né? Ou animais que foram, por exemplo, encontrados mortos ou doentes, pode ser, ou com problemas nervosos, é uma suspeita para raiva, né? Então, o médico veterinário, ele pode fazer visita nesses ambientes. O médico veterinário no NASF não faz consulta, tá? Ele não é para fazer consulta, consulta é só em clínica. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá, no máximo que ele faz é sugerir alguma informação, tá? Que for necessário, e ele pode coletar material para fazer algum diagnóstico que estiver associado com uma zoonose, tá? Também faz prevenção, controle diagnóstico situacional de riscos de doenças transmissíveis, por exemplo, como eu disse, raiva, leptospirose, brucelose, tuberculose, leishmaniose, dengue, febre amarela. Essas doenças, o que elas têm em comum? Elas são zoonoses. Então, são doenças que também atacam o ser humano, né? Então, se houver alguma suspeita dessa doença, o médico veterinário pode ser acionado e ele vai trabalhar para o controle e diagnóstico dessa situação, tá? Também prevenção de controle de doenças transmissíveis pelos animais, como complexemia cisticercose. Nesse caso aqui, o trabalho dele é com carne, né? Ele pode, em algum momento, fazer algum trabalho aí de vigilância sanitária, de visitar algum estabelecimento. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto. Ele faz também educação com foco na promoção e controle de doenças, então o médico veterinário pode dar essas palestras para a população, como cuidar dos animais, tá?
quais os perigos de você não ter um bom cuidado para esses animais, ou a importância da vacinação, tá? As principais doenças que possam estar correndo. No momento aqui em Belo Horizonte a gente tem a esporotricose em gatos, né? Tem ocorrido um número muito alto, inclusive um dos trabalhos eu quero que vocês façam com esporotricose, que é uma doença zoonótica. Então, se a gente não souber cuidar, a gente pode ser transmitido, né? E o tratamento é longo e muito pesado, tá? É um tratamento que tem um medicamento altamente tóxico. Então, a gente trabalha. Uma outra questão, aqui tem uma foto de animais, eu acho que aqui tem mais, mas eu vou começar com essa foto aqui. Uma outra questão onde o médico veterinário ele tem sido solicitado, gente, em casos de abandono que tem ocorrido, e assim, as notícias que eu tenho que triplicou por causa do Covid, o número de animais abandonados. Muitos estão na rua, não tem lugar para ir, eles abandonam mesmo. E a questão de acumuladores de animais, né? Os acumuladores, eles são riscos ambientais. Essas pessoas, elas têm alguns distúrbios e elas não acumulam não só animais, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de pessoas assim, eu conheço. As pessoas vão acumulando lixo dentro de casa, coisas, e não jogam fora. E vão juntando aquilo, material mesmo, né? Os materiais, objetos. Porém, essas mesmas pessoas também começam a pegar animal de rua. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém. E aí, entopem a casa de animal, dos animais, principalmente gatos, né? Tem muito com gatos, cachorros. E aí, como é que cuida? E é um risco para a saúde da população, tá? Porque são animais que não estão tendo o cuidado necessário, eles sofrem, né? Porque eles sofrem de maus tratos, eles podem vir a sofrer de maus tratos, eles também são risco para a saúde, tanto do morador, gato, por exemplo. Um animal com esporotricose lá pode contaminar uns 10 e todos na rua ao mesmo tempo, né? Então, aqui, ó, eu trouxe uma foto de um acumulador, né, que a prefeitura faz essas visitas a essas pessoas. Ele trabalha tanto com moradores de rua quanto pessoas que vivem nessa situação. Então, o médico veterinário ele pode entrar aqui para atuar, para auxiliar, né? E acompanhar esses animais também, tá? A gente encontra animais como esses, né? Nesses lugares. Então, eles não conseguem cuidar de si próprios, de uma casa, eles vão conseguir cuidar de animais? Não vão, né, gente? Então, é um problema gravíssimo que a gente tem visto também, a questão dos acumuladores em geral, que acabam acumulando animais também, tá? Outras ações, então, que os médicos veterinários podem fazer no NASF, nas unidades básicas de saúde, de cada distrito, cada região do município, educação sanitária. Então, aqui eles dando um curso, são 2 ratinhos, por incrível que pareça, aqui está explicando sobre leptospirose. Então, isso mobiliza a população, né? Isso ensina como evitar essas pessoas não terem doença, né? Que os ratos, os roedores são reservatórios, né, da leptospirose. Então, eles também atuam, nós, né, como veterinários, podemos atuar, então, no mercado também sanitário, na vigilância sanitária, né, trabalhando aí com alguma denúncia, o controle de estabelecimentos, ou, por exemplo, casas de repouso de idosos, creches, né, que estão fornecendo produtos de origem animal inadequadas, tá? A gente também pode atuar, na questão do controle de resíduos sólidos, né? Agrotóxicos, lixo, medicamento, como é que está sendo utilizado, visitar alguns locais em que se utiliza isso e utilizando de modo indevido, e explicar, orientar, né? É um serviço também muito de orientação, e muito assim, de responder emergência de saúde quando tem alguma demanda, tá bom?
esse número, esse cartaz aqui, ele está desatualizado, ele é de 2016. Mas aqui, pessoal, isso aqui, a gente estava no início de implantação do médico veterinário no NASP, por quê? Porque o NASP, como não é obrigatório ter médico veterinário, precisa ter uma intenção do prefeito ou do gestor, né? Ele precisa reconhecer que é importante o médico veterinário para isso tudo que eu comentei para vocês. São diversas doenças que eles têm que atuar. Porque não adianta a gente tratar uma pessoa com leishmaniose visceral, né? Eu vou lá, eu trato ela muito bem, eu salvo o indivíduo. Ele volta para casa, ele volta para o bairro, ele volta para o quarteirão dele. Naquele quarteirão, naquele bairro, está pipocando de animais com leishmaniose visceral. De que adiantou eu tratar uma pessoa se vai chegar outra daquele bairro? E é nesse sentido que é a importância do médico veterinário. Porque se eu tiver um, ele pode estrategicamente entender o que está acontecendo naquele local ali, sugerir medidas de controle e de combate, né? De repente, os animais que devem ter até animais, por exemplo, muito doentes, que não conseguem nenhum tipo de tratamento, infelizmente tem que sacrificar quando eles não respondem. Aqueles que possam responder, indicar ou um tratamento, ou fazer na verdade, fazer controle, né? Com tela, com coleira, né? Ou, se possível, vacinação. Então, ainda nós estamos andando devagar no Brasil para a gente nos colocar nesse contexto. Porém, depende da gente. Quanto mais a gente conseguir divulgar o nosso trabalho, a importância da nossa profissão para a saúde como um todo, para a saúde humana, quanto mais nós fizermos isso, mais seremos valorizados e mais empregos teremos, né? Você vê que nesse período não tinham tantos. Em Minas Gerais, só 12 prefeituras contrataram para fazer parte do núcleo de assistência da família. O que eu queria dizer é o seguinte: toda prefeitura, ela contrata veterinários, tá? É muito comum. Mas para atuar junto daquela equipe de médicos, de enfermeiros, de agente comunitário de saúde, não é tão comum, né? Que é isso que eu estou dizendo. No núcleo de assistência à família não é comum. Agora, é comum toda prefeitura ter um veterinário? É muito comum. Porque ele que faz a campanha de vacinação da prefeitura, ele que faz o controle de animais, né? De animais errantes, animais de rua. Ele que faz quando tem, são eles que vão fazer a castração, as vacinações, a parte de vigilância sanitária, de controle dos alimentos, tá bom? E é diferente, que não é tão específico quanto o núcleo de saúde da família, tá? Não é esse que trabalha junto com os médicos, atuando com as demandas das populações locais. E por que, né, que o médico veterinário ele tem que atuar nesses núcleos? Por quê? Né, que seria importante, então, para a prefeitura, de repente, contratar ali para fazer parte da equipe. Porque, gente, 75% das doenças emergentes e reemergentes, elas são de origem animal. Então, o que eu quero dizer? 75% das doenças emergentes, ou seja, aquelas que nunca existiram no local, e aquelas que já existiram e voltaram, 75% elas começam nos animais, né? E por que ter um veterinário? Poxa, se eu trabalho lá no animal, ela não vai chegar na minha população, né? Porque o médico veterinário, além disso, ele tem formação profissional multidisciplinar, que a gente aprende promoção à saúde, prevenção e controle de doença, e a gente entende a parte ambiental também, que é muito forte, tá bom? E aí também essa parte de especialidades, quando a gente pensa em manejo ambiental, que é o que eu disse agora. A parte toda, por exemplo, de controle de leishmaniose. A gente sabe que a gente tem que fazer, não é só tratar o animal, a gente sabe, tem que deixar o ambiente adequado, tem que podar a árvore, não pode deixar a presença de matéria orgânica, né? A gente na dengue, a gente sabe o que tem que fazer,
A gente tem conteúdo para isso, faz parte da nossa carga disciplinar, tá? Então, como eu disse, essa foto é interessantíssima e importantíssima, tá, gente? Importante vocês saberem como nossa categoria é importante para a sociedade, mas é muito. E agora, com o Covid, para mim, ficou mais ressaltado isso, tá? 60%, pessoal, das doenças infecciosas humanas, tá? Que existem, tem algum animal ou algum vetor envolvido. 60% de todas as doenças, ela precisa passar por algum animal, entendeu? Ou um vetor. E aí, quem encaixa aqui para ajudar aqui na prevenção? Adivinha? 70% das doenças emergentes, ou seja, doenças que nunca existiram, também tem um animal ou um vetor na sua origem. Doenças novas, né? Tiveram lá na origem, onde começou. E aí a gente pode incluir quem aqui? Covid. O Covid é morcego, né? A principal hipótese, até hoje aceita, é morcego. E um dos principais, eu posso dizer que são hospedeiros, né? Intermediários, digamos assim, é o pangolim. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, 70% dessas doenças novas aí vão passar por algum animal. 5 doenças humanas que aparecem todos os anos, 3 são de origem animal. Começaram lá primeiro, para depois vir chegar na nossa sociedade. E 80% de todo o material bioterrorista, eles são patógenos zoonóticos. O que é isso? São patógenos, né? São micro-organismos patogênicos que causam alguma doença, tanto em animal quanto em humano, tá? Deixa eu ver quantas horas aqui. Bom, aqui um dado que eu peguei na Organização Mundial de Saúde Animal, só para vocês terem ideia, eu fiz um filtro, do ano de 2017, gente, aonde foi selecionado as principais doenças zoonóticas, né? As principais doenças que ocorrem em humanos e animais. No Brasil, tá? Filtrei Brasil. Quais eram as principais doenças que acometem animais e acometem humanos, né? Que existem em animais, que são transmitidas dos animais aos humanos. A primeira, aqui, desculpa, 2017 em comparação a 2018. Peguei as duas informações, tá? Então, a primeira aqui, leishmaniose, tá? 12 mil casos naquele ano, com quase 200 mortes. A segunda, leptospirose, né? Doença onde a gente tem principalmente o rato, né, como reservatório, mas a leptospirose, ela está presente nos cães, pode estar presente nos cães, nos bovinos, nos suínos, ela é multiespécie. A brucelose, que é um dos agentes que eu quero que um dos grupos façam o trabalho, tá? Que ela está muito associada também a consumo de leite cru, tá? Queijo cru, a hantavirose, que é uma doença viral, também que tem como ciclo, tem o rato no ciclo, tá? Os ratos roedores, e a raiva, né, gente? Essas são as principais. A raiva ainda nesse contexto. Em 2018, de 12 mil casos, em 2018, a leishmaniose pulou para 20 mil casos humanos, né? São humanos, tá? Depois leptospirose, brucelose também, a hantavirose e a raiva. E assim por diante, tá? Aqui nesse ano não teve esses casos detectados, ok? Mas pode ter havido subnotificação também, já que isso aqui é também um organismo de saúde animal, né? Pode ser que não tenha chegado as informações de humanos lá, mas é extremamente confiável. Pode ser, tá, gente? Extremamente confiável.
E aí a gente tem que lembrar também que, além dessas doenças que atingem, que são de animais, ou diversos animais, e atingem humanos, e aí da importância de nós atuarmos, a gente tem que lembrar também do crescente aumento do número de cães e gatos, e que esses animais também são importantes hospedeiros de várias doenças, né? Então, aqui é até um trabalho que já está ficando mais antigo, mas eu deixei aqui mesmo, porque eu estou doida para saber esses números mais atuais. Em 2015, pessoal, a gente tinha 52 milhões de cães. Eu acredito que 5 anos depois, a gente tem muito mais ainda, já tenha muito mais. Pessoal, imagine se a gente tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas. A gente tem mais de um quarto dessa população de cães. Então, 44% dos domicílios têm cães. E gatos, 22 milhões, que isso aqui também com certeza aumentou, principalmente nos últimos anos, né? Que as pessoas, inclusive eu, estão cada vez mais adeptas aos gatos. Eu nunca tive, comecei até agora na pandemia, estou apaixonada. Então, também é um mercado crescente aí, o número de animais, e com eles várias e várias doenças. Se eu estou falando aqui nesse ano de 22 milhões de gatos, eu faço uma comparação com crianças. Crianças têm 44,9 milhões. Eu tenho a metade da população de criança no Brasil, mesmo, né, o número de crianças, o número de gatos é a metade da população de crianças no Brasil. Então, é um número bastante alto e deve ter aumentado, tá? Tá indo bem aí, né, gente? Tá, sim. Tá sim, Juliana, que respondeu? Eu e a Yara. Ah, tá ótimo. Se quiserem fazer algum comentário, podem fazer, tá, gente? Para não ficar assim, oi, falando pro mundo. Se tiverem algum comentário, até de realidade que vocês vivem, alguma coisa parecida, vocês podem me falar. De exemplo, é tão bom quando traz exemplo né, de fora, para se alguém já teve trouxer alguma informação pertinente, fiquem à vontade, tá? E aí, como o médico veterinário ele faria diferença, então, no núcleo de assistência à saúde e família? Então, mais uma vez, né, quando envolver animais, ele vai ser o mais capacitado para atuar, não vai ser o enfermeiro, não vai ser o médico, gente, né? Quando eu vou falar de controle de doenças, não é o médico mesmo, tá? E quando for uma doença zoonótica, principalmente se eu tiver, vou dar um exemplo aqui, a dengue é considerada uma zoonose, tá? Ou uma febre amarela, ou uma leishmaniose. Se eu tenho um aumento de casos dessas doenças na minha população, eu preciso controlar. Não adianta eu só tratar essas pessoas, eu preciso controlar, porque fica uma coisa descontrolável, né? Então, aí, nesse momento, a gente pode usar o conhecimento do médico veterinário, porque ele possui qualificação adequada para informar sobre os riscos e prevenção de doenças transmitidas por animais e também por vetores, que é o caso da dengue, tá? Então, nós temos essa qualificação e também temos a qualificação quando são surtos alimentares. Quem é o principal? O veterinário. Tá? A contribuição, então, maior para a vigilância ambiental, vocês já estudaram isso comigo, né? A gente tem esse conhecimento de vigilância ambiental, vigilância sanitária, que é a questão das fiscalizações dos alimentos, e também a gente tem esse contexto aí da epidemiologia, a gente entende sobre os dados epidemiológicos e a gente consegue, então, analisar todas essas informações epidemiológicas e fazer estudos, né, visando o controle e erradicação das doenças, tá? Então, aqui, a gente atua principalmente quando a gente for pensar em doenças, a gente tem que lembrar muito que, embora as arboviroses não tenham, por exemplo, nenhum animal mamífero envolvido,
ela é considerada uma zoonose, tá? Para facilitar a gestão, né, das ações, tá? Então, aqui é uma ação, por exemplo, de vigilância ambiental, que pode ser coordenada por um médico veterinário. A limpeza de um local específico para evitar Aedes. Educação, né? A gente pode trabalhar com a educação da população para a gente reduzir ou melhorar o ambiente para que a gente evite que esses mosquitinhos aqui cresçam, que é como eu disse, o departamento, a gente fala departamento de zoonose da Prefeitura de BH. Então, a gente normalmente fala assim, a zoonoses entrou em contato conosco e nos disse que as ovitrampas estão só dando positivo. Aumentou muito o número de mosquitos, né, de Aedes, no controle da prefeitura, tá? Nas cidades. Então, lembrar aí que zoonoses também, zoonoses não, médico veterinário também atua nas doenças transmissíveis por insetos, tá? E aí, pessoal, a segunda parte da aula é para falar sobre as zoonoses, conceitos de zoonoses, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou entrar nela agora, não. São 8h25, eu vou dar 20 minutos, então, para vocês, e comerem alguma coisa, e aí eu volto. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui, eu vou voltar e eu vou falar sobre o trabalho que vocês têm que entregar, que vocês têm que elaborar, tá? E aí eu volto explicando e volto nesse tema de zoonose, porque é importantíssimo. Eu ia explicar o trabalho para vocês no início da aula, mas não tinha quase ninguém. Agora já tem mais um pouco, então eu consigo explicar, tá? Então são aqui... Só um minutinho, gente. 8h26, né? E eu volto aqui por volta de 8h45, entre 8h45 e 8h50, a gente volta aí para eu falar sobre o trabalho e a gente falar da continuidade na aula. Ok? Vou desligar aqui o áudio. E se tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui que a gente vai falando durante a aula. Ou alguma curiosidade também, fiquem à vontade. Tá bom.